As únicas 5 frutas que enchem o pênis de sangue. Depois dos 50. Você já se olhou no espelho e pensou: o que aconteceu comigo? Já sentiu vergonha de não conseguir mais dar conta do recado como antes? Já se pegou inventando desculpas para evitar a intimidade porque sabe que algo mudou e não foi para melhor? Será que é o fim da virilidade? Será que é inevitável perder o vigor depois dos 50? O que a maioria dos homens não sabe é que o problema quase nunca está na cabeça. Está no sangue, mais precisamente na falta dele circulando com força para onde mais importa. E a boa notícia é que a natureza já criou o remédio, e ele é mais simples do que você imagina. Hoje, você vai descobrir as 5 únicas frutas que têm o poder de encher o pênis de sangue de forma natural, segura e poderosa. São frutas que agem como vasodilatadoras naturais, ativam a circulação e devolvem o vigor masculino, mesmo depois dos 50, 60 ou até 70 anos. E antes que você pense que isso é conversa fiada, saiba que a indústria farmacêutica jamais vai te contar isso. Porque se todo homem soubesse do poder desses alimentos, ela perderia bilhões com remédios, como o famoso azulzinho. Imagine poder voltar a sentir aquele desejo intenso, a confiança de antigamente e surpreender quem está ao seu lado. Tudo isso sem efeitos colaterais, sem químicos e sem depender de farmácia. Nesta aula, eu vou revelar quais são essas frutas, como usá-las, como combiná-las e, no final, ainda vou entregar uma receita natural secreta que pode transformar sua saúde íntima em poucas semanas. Mas para isso, você precisa assistir até o fim. Isso pode mudar a sua vida e também a da pessoa que está ao seu lado. Então, agora, eu te convido a pausar esse vídeo, comentar aqui embaixo com a frase: a persistência conquista o impossível. Se inscreva no canal, delivery receita dicas e compartilhar esse conteúdo com pelo menos 3 pessoas que você quer bem. Você pode estar salvando a autoestima, a saúde e até o relacionamento de alguém que está sofrendo em silêncio. O motor que move o desejo. Imagine um carro potente, antigo, mas de estrutura forte. Ele já viveu grandes histórias, cruzou longas estradas e fez muita gente virar o pescoço quando passava. Por fora, ele continua bonito. Por dentro, o motor ainda tem alma. Mas com o tempo, algo começa a falhar. O carro ainda liga, mas não responde como antes. Falta pressão, falta potência, falta aquele arranque. É assim que funciona o corpo do homem depois dos 50. O desejo ainda existe, a mente ainda quer, mas o corpo já não acompanha com a mesma força. O que pouca gente entende é que a ereção é muito mais do que um desejo. Ela é uma reação complexa, como o motor de um carro. E, para esse motor funcionar, ele precisa de uma coisa: fluxo de sangue. Mas aqui está o que a maioria dos homens não sabe. É possível recuperar esse fluxo. É possível devolver ao corpo o combustível certo, limpar os canos, aumentar a pressão e trazer de volta toda a potência que parecia perdida. E a chave para isso está em algo simples, natural e muitas vezes esquecido: a comida. Mais especificamente, as frutas. Existem 5 frutas que funcionam como verdadeiros aditivos naturais. Frutas que dilatam os vasos sanguíneos, aumentam a produção de óxido nítrico, melhoram a circulação e enchem o pênis de sangue como nos velhos tempos. E é exatamente sobre elas que vamos falar agora. As 5 frutas que enchem o pênis de sangue, depois dos 50. Vamos agora revelar essas frutas, uma a uma, explicando como agem no corpo, qual o segredo por trás do seu poder, a melhor forma de consumir e as quantidades ideais para obter os benefícios. 1. Melancia. O Viagra natural. Por que é boa? A melancia
é uma fruta incrivelmente benéfica, especialmente para a saúde vascular e sexual. Ela contém citrulina, um aminoácido que se converte em arginina no organismo. A arginina, por sua vez, estimula a produção de óxido nítrico, um potente vasodilatador que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, melhorando a circulação. Aumenta o fluxo sanguíneo em áreas periféricas, como o pênis, podendo auxiliar na ereção. Reduz a pressão arterial, beneficiando a saúde cardiovascular. Por essas razões, a melancia é frequentemente chamada de Viagra natural, embora seu efeito seja mais suave e gradual. Como funciona? A citrulina age melhorando a função endotelial, revestimento interno dos vasos, facilitando a passagem do sangue. Isso é especialmente útil para homens com disfunção erétil leve ou como prevenção. Além disso, a melancia é hidratante, composta por mais de 90% de água. Rica em vitaminas A, C e licopeno, antioxidante que protege as células. Como consumir? Para obter o máximo de citrulina, inclua a parte branca da casca, onde a concentração é maior. Algumas formas de consumo: suco natural, bata a polpa com um pouco da casca branca. Fatias frescas, 2 a 3 por dia. Água saborizada, pedaços de melancia com hortelã. Quantidade ideal: 2 a 3 fatias diárias ou um copo, 300 ml de suco, 4 a 5 vezes por semana. 2. Romã, a fruta da vitalidade sexual. Por que é boa? A romã é um superalimento repleto de antioxidantes, como ácido elágico, punicaláginas e antocianinas, que combatem o estresse oxidativo e melhoram a saúde vascular. Seus benefícios incluem: protege o coração, reduz o acúmulo de placas nas artérias, combate inflamações, ajuda a prevenir doenças crônicas, aumenta a testosterona livre, hormônio essencial para o desejo sexual e performance. Estudos sugerem que o suco de romã pode melhorar a circulação e até potencializar a ereção, devido ao seu efeito vasodilatador. Como funciona? Estimula a produção de óxido nítrico, assim como a melancia. Protege os vasos sanguíneos contra danos causados por radicais livres. Aumenta a energia e libido graças aos seus nutrientes. Como consumir? Suco puro, sem açúcar, feito na hora. Sementes frescas. Consuma diretamente da fruta. 3. Abacate. Por que funciona? Rico em gorduras boas, especialmente o ácido oleico, que melhora a saúde cardiovascular e a produção hormonal, incluindo a testosterona. Como age no corpo? Promove a circulação, reduz o colesterol ruim e equilibra os níveis hormonais, fundamentais para o desejo e a resposta sexual. Como consumir? Em vitaminas, saladas ou puro com limão. Quantidade recomendada: um abacate pequeno por dia, 3 vezes por semana. 4. Banana. Por que funciona? Fonte de potássio, vitamina B6 e triptofano, que ajudam a equilibrar os hormônios do prazer e melhorar a circulação. Como age no corpo? O potássio ajuda a controlar a pressão arterial, fator essencial para uma boa ereção. Como consumir? In natura ou em vitaminas. Quantidade recomendada: um banana média por dia, 5 a 6 vezes por semana. 5. Morango. Por que funciona? Rico em vitamina C e antioxidantes, o morango melhora a circulação e protege os vasos. Como age no corpo? Fortalece o endotélio, revestimento dos vasos, facilitando a chegada do sangue com mais pressão ao pênis. Como consumir? In natura, em sucos ou saladas de frutas. Quantidade recomendada: uma xícara de morangos frescos, 3 a 4 vezes por semana. Essas são as 5 frutas que, quando inseridas na rotina de forma correta, podem transformar a saúde íntima masculina depois dos 50. Não são milagres, são ferramentas naturais que ativam processos biológicos que seu corpo já conhece, mas que, com o tempo, foram desacelerando. Os piores erros que destroem sua potência
e bloqueiam o efeito dessas frutas. Agora que você já conhece as 5 frutas que enchem o pênis de sangue depois dos 50, existe algo que você precisa entender com urgência. Não adianta consumir essas frutas se ao mesmo tempo estiver cometendo erros que bloqueiam seus efeitos. Sim, muitos homens fazem tudo certo por um lado e tudo errado por outro. O corpo é como uma balança. O que você coloca de um lado pode ser anulado pelo que você faz do outro. Por isso, esse bloco é tão importante quanto o anterior, talvez até mais. Vamos revelar agora hábitos silenciosos, rotinas disfarçadas e venenos diários que homens maduros consomem sem saber que estão destruindo sua saúde íntima. 1. Excesso de açúcar refinado. O açúcar refinado provoca inflamação nos vasos sanguíneos, favorece o entupimento das artérias e reduz drasticamente a produção de óxido nítrico, justamente o composto que as frutas ajudam a elevar. Ou seja, você consome a fruta de manhã, mas mata o efeito dela com aquele doce depois do almoço. O açúcar também desequilibra os níveis hormonais, reduz a testosterona e favorece o acúmulo de gordura abdominal, outro inimigo direto da potência masculina. O que fazer? Reduza ao máximo o consumo de doces industrializados, refrigerantes, bolos prontos e sucos artificiais. Substitua por frutas inteiras e doces naturais, como tâmaras ou um pedaço pequeno de chocolate amargo. 2. Noites mal dormidas. Pouco sono é um dos maiores sabotadores da virilidade masculina. É durante o sono profundo que o corpo libera a maior parte da testosterona, regula os hormônios e repara os tecidos, inclusive os músculos responsáveis pela ereção. Homens que dormem mal produzem menos testosterona e têm maior risco de disfunção erétil, mesmo com alimentação saudável. O que fazer? Durma no mínimo 7 horas por noite, com o quarto escuro e silencioso. Evite telas ao menos 1 hora antes de deitar. 3. Sedentarismo. A circulação precisa de movimento. O sangue precisa de estímulo. E isso só acontece quando você se move. O sedentarismo reduz a pressão arterial saudável, diminui a sensibilidade dos vasos e favorece o entupimento das artérias. E mais, músculos ativos produzem mais testosterona. Músculos inativos? Não. O que fazer? Pratique pelo menos 30 minutos de caminhada rápida, 5 vezes por semana. Atividades como subir escadas, dançar ou andar de bicicleta também valem. 4. Consumo excessivo de álcool. O álcool em excesso enfraquece o fígado, órgão fundamental na regulação hormonal. Ele reduz a produção de testosterona, prejudica o sistema nervoso e afeta diretamente a resposta erétil. Além disso, o álcool afeta o sono, o humor e o apetite sexual. O que fazer? Limite o consumo a no máximo 2 taças de vinho tinto por semana, preferencialmente orgânico. Evite bebidas destiladas e o consumo diário. 5. Uso crônico de certos medicamentos. Alguns medicamentos de uso contínuo, como antidepressivos, remédios para pressão e ansiolíticos, podem afetar a libido e a capacidade de ter ereções. O problema é que muitos homens tomam esses remédios sem saber desse efeito colateral. O que fazer? Nunca suspenda nenhum medicamento por conta própria, mas converse com seu médico e veja se há alternativas mais leves, naturais ou mudanças de estilo de vida que podem reduzir a necessidade desses remédios. 6. Estresse crônico e ansiedade. O estresse eleva o cortisol, que compete com a testosterona e afeta todo o sistema hormonal masculino. Além disso, o estado constante de alerta ativa o sistema nervoso simpático, que inibe a ereção. E mais, a ansiedade faz com que o homem antecipe o fracasso antes mesmo da relação começar. O que fazer? Pratique técnicas de respiração, meditação guiada, caminhadas ao ar livre
e cultive uma rotina de pausas conscientes durante o dia. Todos esses erros, quando somados, vão pouco a pouco travando o sistema. E, mesmo com a melhor alimentação do mundo, o corpo não responde se estiver bloqueado. Por isso, não basta adicionar as frutas. É preciso remover o que está matando sua potência por dentro. A técnica milenar dos monges taoístas para melhorar a ereção. Naturalmente, muito antes da medicina moderna, dos laboratórios e das pílulas azuis, civilizações antigas já compreendiam o corpo masculino como uma máquina poderosa, mas sensível aos hábitos, à respiração e à energia interior. Um dos povos que mais se aprofundaram nesse conhecimento foram os monges taoístas da China antiga. Isolados nas montanhas, eles desenvolveram práticas para fortalecer o corpo, controlar a energia sexual e manter a vitalidade mesmo em idades avançadas. Uma dessas práticas é conhecida como respiração testicular, uma técnica simples, porém extremamente poderosa, que tem sido resgatada por terapeutas modernos, porque melhora o fluxo de sangue para a região íntima, aumenta a sensibilidade e reativa a potência masculina. A respiração testicular vem da tradição taoísta chinesa, com registros datados de mais de 2000 anos. Os monges acreditavam que a energia sexual era a base da vitalidade masculina e que, se bem cultivada, poderia prolongar a juventude, fortalecer os órgãos e aumentar a clareza mental. Ao invés de desperdiçá-la, eles aprenderam a canalizar e direcionar essa energia para dentro do corpo, melhorando a circulação, o controle sobre a ereção e até mesmo o desempenho emocional e espiritual. Benefícios principais: aumenta o fluxo de sangue para os testículos e pênis, melhora a sensibilidade e o controle erétil, fortalece o assoalho pélvico e os músculos responsáveis pela ereção, reduz ansiedade e tensão antes do ato sexual, estimula a produção natural de testosterona. Essa receita era passada entre gerações de curandeiros, monges e mestres da medicina tradicional, usada não apenas para fortalecer o corpo, mas também para manter viva a energia sexual, que era vista como a força vital masculina. Com o tempo, essa fórmula foi sendo deixada de lado, esquecida pelo avanço da medicina química, abafada pela indústria farmacêutica, que lucra com a impotência e ignora os remédios naturais. Mas agora ela volta à tona, e você vai aprender como preparar essa poderosa combinação em casa. Ingredientes da receita: uma fatia média de melancia, com casca, sem sementes. Uma colher de sopa de sementes de romã. Uma colher de chá de gengibre fresco ralado. Suco de um limão. 1 colher de sobremesa de mel puro. Opcional. Um copo de 250 ml de água. Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador por 1 minuto, até formar um suco homogêneo. Coe apenas se necessário, mas o ideal é consumir com as fibras, pois elas ajudam na absorção dos nutrientes e no controle do açúcar no sangue. Como consumir? Beba este suco pela manhã, em jejum, de 3 a 4 vezes por semana. Se possível, nos dias em que não consumir, mantenha uma das frutas da lista em sua rotina, principalmente a melancia ou a romã. Como funciona? Essa combinação age como um abridor natural das artérias. A citrulina da melancia, somada aos polifenóis da romã, potencializa a produção de óxido nítrico. O gengibre aumenta a circulação e o limão ajuda na absorção de todos os compostos. Resultado: mais sangue fluindo com força para o pênis, mais disposição, mais potência, mais confiança. Então, o que você achou desse conteúdo? Se fez sentido para você, se te trouxe clareza, esperança ou até mesmo vontade de mudar algo na sua rotina, me conta aqui nos comentários. Que nota de 0 a 10 você daria para essa aula? De qual cidade você está nos assistindo agora?
Obrigado por assistir. Um grande abraço, muita saúde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.